Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Bem-vinda e bem-vindo a mais um programa Escola Bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 12, que tem como título Venha Depressa. Vamos então dar início à nossa aula de hoje. Introdução da lição. O apóstolo Paulo, continuando a instrução doutrinária ao jovem Timóteo, fala sobre o zelo da pregação da palavra de Deus, considerando a missão evangelística cristã de salvação da humanidade. Nesta lição, veremos a exortação de Paulo para o zelo na pregação da palavra de Deus. No segundo ponto da lição, conheceremos os resultados do ministério do apóstolo Paulo. Em terceiro lugar, identificaremos o sentimento de abandono do apóstolo Paulo. E no item 4, finalizando o nosso estudo, contemplaremos a gratidão do apóstolo Paulo aos seus colaboradores. Item número 1 da lição, o zelo na pregação da palavra de Deus. O apóstolo Paulo inicia o 4º capítulo da segunda carta a Timóteo, lembrando-lhe sobre a fidelidade e o zelo na pregação, orientando-o que a palavra de Deus deve ser pregada em toda e qualquer oportunidade com os objetivos específicos de corrigir, repreender e exortar o homem, e com o objetivo geral de promover a salvação de toda a humanidade. Na segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículos 1 e 2, diz assim a palavra do Senhor: Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Considerando que muitos falsos mestres, segundo os seus próprios interesses, perverterão muitos a dar ouvidos às suas famigeradas ideologias, e com isso rejeitarão a palavra de Deus, o apóstolo Paulo diz a Timóteo, diante desta condição, para ser sóbrio, suportar as aflições decorrentes desta situação e realizar a sua missão de evangelista, conforme o ministério que Deus lhe outorgará. A segunda carta a Timóteo, no capítulo 4, versículos 3 ao 5, diz assim a palavra do Senhor: Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. No segundo ponto da lição, nós vamos falar agora um pouco sobre os resultados do ministério do apóstolo Paulo. Na continuidade redacional da carta, Paulo agora se volta para o tempo da chegada da sua morte física e considera este acontecimento serenamente como uma oferta voluntária ao Senhor e de agradecimento a Deus por ter tido o privilégio de servir ao Senhor de forma honrosa e obediente.
Paulo diz isso na segunda carta a Timóteo, no capítulo 4, versículo 6, que diz: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Neste contexto, o apóstolo Paulo, então, avalia e anuncia a Timóteo, não para sua honra ou glória, mas para a honra e a glória de Deus, os resultados característicos de seu trabalho eclesiástico, aos quais nós podemos mencionar. Na segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 7, diz: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. 3 pontos fundamentais o apóstolo Paulo apresenta como resultado, como ações em seu ministério. Quando ele diz combati o bom combate, Paulo ele quis dizer que foi um dos servos do Senhor mais perseguido por causa do evangelho de Cristo. Mas, apesar disso, sustentou com firmeza e não desistiu de sua missão dada pelo Senhor. Por isso, ele afirmou: combati o bom combate. Quando ele diz que acabei a carreira, diante então da sua chamada e vocação, a chamada entendendo-se como convite de Deus para a obra, e a vocação como a resposta do apóstolo Paulo em realizar a obra, o apóstolo então iniciou e terminou a sua missão sem se importar com as dificuldades e com coragem. Terminou a sua missão ministerial, sempre tendo em mente o alvo que deveria alcançar em seu abençoado ministério. Quando ele também escreve e diz para Timóteo: guardei a fé. O apóstolo Paulo, então, destaca que, ao longo de seu ministério, sob qualquer circunstância, ele foi fiel a Deus, sem desviar 1 milímetro sequer para a direita ou para a esquerda do projeto de Deus para a sua vida. Tanto estas foram em resumo, melhor dizendo, 3 ações no ministério do apóstolo Paulo. Combati um bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. O apóstolo Paulo, ele tem a certeza do seu galardão, simbolizado então pela coroa da justiça que já estava preparada por Deus para ele e para aqueles que amam a Cristo, que demonstram um verdadeiro amor às coisas de Deus, para aqueles e aquelas que são fiéis ao Senhor e que, recebendo mediante a fé, a vida eterna, face a face com o nosso Deus. Na segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 8, ele diz: já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. No terceiro ponto da lição, nós vamos falar sobre um sentimento de abandono que o apóstolo Paulo teve a partir dos seus colaboradores. Na continuidade da escrita da carta ao jovem Timóteo, o apóstolo Paulo manifesta um sentimento de ter sido abandonado pelos homens, mas não por Deus, reafirmando a sua convicção, a sua confiança de que o Senhor o levará salvo para o reino celestial. Paulo convida o jovem Timóteo a ir ao seu encontro depressa, como é o título da lição, venha depressa, pois antevia que o tempo para a sua partida para o reino celestial estava bem próximo. E isso ele externou
Na segunda carta a Timóteo, no capítulo 4, versículos 9 ao 18, que diz o seguinte: procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. E se foi para Tessalônica, Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e Trásio, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Tu, guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Antes, todos me abandonaram. Que isto não lhe seja posto em conta. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem. E fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A ele, glória pelos séculos dos séculos. Amém. No item número 4, o último item da lição, nós vamos falar agora sobre a gratidão do apóstolo Paulo aos seus colaboradores. O apóstolo Paulo combateu o bom combate, como já houver afirmado. Acabou a carreira, guardou a fé, e neste sentido, ele nos deu um exemplo de soldado fidedigno do exército de Cristo. Paulo se despede de Timóteo lançando saudações de agradecimentos aos seus colaboradores, que combateram com ele na fé um bom combate, e ao mesmo tempo abençoa seu fiel escudeiro com o desejo de que Cristo sempre esteja presente na vida de Timóteo. Agora é o nosso momento de combatermos um bom combate, continuarmos firmes a nossa carreira missionária, guardando a fé de forma inegociável. Na segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículos 19 a 22, diz assim a palavra do Senhor quanto às saudações finais e a bênção do apóstolo Paulo. Saúda Prisca e Áquila e a casa de Onesíforo. Erasmo ficou em Corinto, quanto a Trófimo, deixei-o doente em Mileto. Apressa-te a vir antes do inverno. Eubulo te envia saudações. O mesmo fazem Prudente, Lino, Cláudia e os irmãos todos. O Senhor seja com teu espírito. A graça seja convosco. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Concluindo então a aula de hoje. Nesta lição, aprendemos que a pregação da palavra de Deus é prioridade para o desenvolvimento da fé cristã. Considerando que a diligência na realização desta ordenança alcança resultados de grande valor para o reino de Deus. Aprendemos que o trabalho na obra de Deus é desafiador, pois enfrentamos decepções e traições contra os ideais cristãos. Paulo manifesta a Timóteo que foi abandonado por alguns colaboradores, mas ao mesmo tempo expressa sua gratidão aos obreiros, e especialmente a Timóteo, por ter lhe acompanhado
nesta missão evangelística de pregação do Evangelho de Cristo. Shalom Adonai. Na próxima lição, nós vamos estudar a última lição do trimestre, a lição de número 13, que tem como título Organizar a Igreja em Creta. Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo, a glória sempre é de Deus. Até ao nosso próximo programa, Escola Bíblica no seu lar. Isto, se Deus permitir.